Então, boa noite novamente. O tema de hoje é intitulado A Renovação do Ser. E vamos então refletir um pouco, em primeiro lugar, sobre a mensagem há pouco lida, sobre as carências. Na verdade, todos nós ainda estamos um pouco famintos, mas não é muitas vezes de bens alimentares, mas sim de bens espirituais. E assim na obra Os Mensageiros, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, há um capítulo, que é o primeiro capítulo da obra, que é intitulado Renovação. E foi este o título que serviu como modelo, como mote, para o trabalho a desenvolver na noite de hoje. Então André Luiz, ele vai aprender que o trabalho, que ele é fonte de renovação mental. E há uma parte que vou passar a citar na obra que diz: o alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento. Eu libertara-me, expusera-me ao organismo espiritual, ao sol da bondade infinita. Inicialmente comecei a frequentar o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. André Luiz, de facto, ele considerava que os filhos, a sua mulher, que eram sua propriedade. Mesmo quando desencarnou, passou por um processo difícil. O processo que todos nós conhecemos como a compreensão da vida espiritual. Conhecemos na teoria, pois na prática é bastante difícil. E ele passa por um processo de renovação, em que inicialmente ele passa por um sofrimento atroz. Até que se dá um momento de lucidez mental. E mais à frente, nesta obra, diz-nos: somente agora eu percebia quão distanciado eu vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. Até então, eu vivera em nosso lar como um hóspede enfermo de um palácio brilhante, incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. Até que há um espírito amigo, que é Narcisa, que se vai chegar junto a ele e numa profunda transformação vai-lhe dizer: André, meu amigo, estiveste a fazer a tua renovação mental. À medida que te esforças na edificação de ti mesmo como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, os seus ensinamentos crescem igualmente aos nossos olhos. Enche o teu cálice com o bálsamo do amor divino. E então, por coincidência, hoje de manhã eu abri a obra Caminho, Verdade e Vida. E observei que havia uma citação que ia ao encontro desta, em que nos diz: é necessário que compreenda o homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a trabalhar, a talhar a sua própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual não é de trazer conhecimentos sensacionais, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Isto significa que todos nós temos o nosso processo e o nosso caminho individual. E que é um facto que temos o auxílio da espiritualidade amiga. Mas temos que fazer a nossa parte. E muitas vezes Deus dá nos sinais no nosso dia-a-dia e nem sempre nós estamos despertos a recebê-los. A mudança é o tema de hoje, o tema central de hoje. Precisamos observar ao nosso redor, não ao nosso redor enquanto seres humanos, mas ao nosso redor para além das nossas casas, do nosso centro espírita.
A natureza. Nós vemos as plantas a passarem por um processo de transformação e de crescimento. Vemos os animais a passarem por esse mesmo processo. O ser humano também irá passar pelo mesmo. Não é simplesmente um processo de crescimento, na qual nós tantas vezes conhecemos como a fase da criança, do jovem, do adulto, do idoso. É a fase de crescimento espiritual. E esta fase nem sempre é fácil, porque é necessário renovar-se, é necessário nós mudarmos o nosso processo de vida. Haroldo Dutra Dias, numa palestra, ele diz: olha para o poder da renovação. Nós cortamos a videira e ela dá-nos frutos. O quão fascinante isto é. Então nós observamos as plantas e vemos o processo que elas têm também de crescimento, de fortalecimento. Vemos o rio e o movimento, o quanto ele corre, apesar das pedras. Vemos a borboleta que também passa por um momento de transformação. Da larva até passar até o momento em que é efetivamente a borboleta que nós vemos voar. Todos nós passamos por esta transformação, a pouco e pouco. Então a doutrina espírita, ela vem com uma frase muito interessante, que é a frase que eu considero mais importante de Allan Kardec, em que ele nos diz: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então as crises existenciais, como nós lhes podemos chamar, elas são comuns, mais do que julgamos. As transições são extremamente difíceis. Nós todos ficamos muito ansiosos quando elas surgem. É difícil adaptar-nos às circunstâncias. Então, a doutrina espírita, ela é muito clara neste sentido. Ela explica-nos, dá-nos o entendimento de que este é um processo natural. O progresso é algo natural. E ainda nos diz que nós vamos ter múltiplas experiências para nos reeducarmos. Que já tivemos muitas reencarnações, mas que ainda temos esta agora para podermos aperfeiçoar-nos, renovar, lapidar o nosso espírito. Então, à medida que o ser humano se vai renovando, o que é que ele percebe? Qual a finalidade da minha existência? O que é que eu tenho feito? Quais os objetivos da vida? Para onde é que eu vou a seguir à vida? Será que a vida continua? Nós temos de nos despojar, então, assim, deste velho homem, para que possamos iniciar uma trajetória para o homem novo. Às vezes nós começamos o ano a falar sobre isto. Eu quero vir a ser isto, quero mudar determinados comportamentos, atitudes, mas o ano passa e continuamos na mesma. E vamos tendo sempre muitas oportunidades. Mas a verdade é que nós não sabemos, efetivamente, se não vamos ter essa outra oportunidade depois no plano espiritual com outra reencarnação. Então que possamos aproveitar essas dádivas que Deus nos dá para investirmos um pouco mais no homem novo, naquilo que desejamos ser de melhor conosco e para com os outros. Na obra Ceifa de Luz de Emmanuel, por Chico Xavier, diz-nos assim: ninguém nos pode mudar ou auxiliar na nossa mudança, ela é somente nossa, é pessoal. Deus oferece-nos bênçãos de sucessivas reencarnações para que a cada etapa o espírito desenvolva o seu esforço para a vida. Então, renovar não é necessariamente mau, como eu disse, mas renovar não significa destruir. Às vezes culpamos por atitudes, comportamentos, formas de estar que temos. Autopunimos-nos muitas vezes. Renovar significa respeitar o nosso processo de amadurecimento e tentar aproveitar a nossa consciência, o nosso autodescobrimento, situações sobre as quais achamos que não estão bem em nós,
e que possamos modificá-las. No livro dos Espíritos, fala muito sobre os nossos vícios, é um facto, sobre o egoísmo, sobre o orgulho, mas não nos diz para nós destruirmos esses vícios. Fala-nos de que esses vícios em excesso são realmente fatais, péssimos para connosco e para com aqueles que se cruzam na nossa vida. Mas diz-nos para que nós possamos restaurar, pegar nesses vícios e reeducarmos-nos, o que é essencial. No livro dos Espíritos também há uma questão que nos diz: por que indícios se pode reconhecer no homem o progresso real que lhe levará o espírito na hierarquia espírita? Respondem-nos os espíritos. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando atempadamente compreende a vida espiritual. Não há excluídos na obra de Deus. Cada um encontrará em si as metas para realizar a sua transformação moral. Como é que eu posso mudar determinados comportamentos morais que ainda vejo que não são tão corretos em mim? Às vezes nós temos tendência a questionar aos outros. Como é que eu posso ultrapassar esta situação? O que poderá ser correto, mas de certa forma ninguém está a vivenciar aquilo que cada espírito necessita e vivencia a dado momento. Há um exemplo muito interessante na obra de Divaldo Franco, que é intitulada Vivendo com Jesus, em que ele fala sobre Judas e Jesus. Então, nesse livro, é perceptível ver as diferenças entre estes dois espíritos. Judas, que tinha interesses materiais, e Jesus, que era um espírito mais elevado. Mas Jesus não censurou aquele espírito, porque ele compreendia que todos temos fases diferentes, todos estamos em estágios diferentes de evolução. Então o que aconteceu foi que, apesar de Judas ter acusado Jesus, conta-nos que no plano espiritual, ainda assim, Jesus auxiliou Judas. Porquê? Questionamos. Porque aquele espírito, Judas, não era um espírito mau, era um espírito que ainda se encontrava em adormecimento espiritual. É um espírito que está no seu processo de crescimento. Quantas vezes nós também não somos como Judas e julgamos o outro? Então nós perdemos tantas vezes a fé em Deus. Uma situação surge ao contrário, nós desejamos algo daquilo que nós pretendemos e vemos aquilo como algo terrível. Um acidente, uma doença, um desencarne de um ente querido, um amigo que já não é amigo, a perda de emprego, um filho que parte para outro país. Todas as situações nos parecem terríveis, porque isto significa que há mudança. Tem que haver mudança da nossa parte na forma como vemos aquela situação. Então, isto significa que nós focamos essencialmente naquilo que é transitório e não na finalidade. Na palestra do Haroldo Dutra Dias, que ele também fez sobre esta temática de renovação, ele diz-nos precisamente isto. A questão é que o ser humano se foca naquilo que é transitório. Foca-se no propósito, no rumo. Porque é que isto me está a acontecer? Deus não é justo, porque a mim? Mas não compreende a finalidade. O que significa que, compreendendo a doutrina espírita, sabemos qual a finalidade do espírito, qual a nossa trajetória, qual será a finalidade da vida, a imortalidade da alma. Na obra Vinha de Luz, de Chico Xavier, há um capítulo que é intitulado 128, em que nos diz: o homem gozará sempre da liberdade condicional e dentro dela pode alterar o curso da própria existência pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns.
O pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Mas raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência, a expressão do voo espiritual para o infinito. A maioria dos homens cai desastrosamente. Todos somos livres, todos temos livre-arbítrio e todos sofremos, de alguma forma, esta lei de causa e efeito. Há uma obra muito interessante que é esta, que é As Diretrizes para o Êxito, de Divaldo Pereira Franco, de Joana de Ângeles, que eu aproveitei esta obra que por acaso surgiu em minha casa. Então, no capítulo Deserto, é um capítulo que vai dar a resposta a estas questões que todos nós temos vindo a colocar, na verdade, que é o capítulo Deserto. Refere que a dificuldade de entender o objetivo real da vida proporciona-lhe comportamento paradoxal. Ou seja, o que isto quer dizer é que realmente muitos de nós ainda nos demoramos nesta ideia de felicidade. Sabemos que ainda estamos realmente num mundo de provas e expiações, mas focamos muito nas dores, no sofrimento e não do outro lado da moeda, na felicidade, nas conquistas que nós podemos almejar e conquistar ainda nesta reencarnação. Então, o deserto significa o quê? A reflexão que todos nós fazemos individualmente. Quando estamos a sós, nos momentos de solidão, de silêncio, de reflexão. É quando nós vamos buscar essa felicidade para nós, a compreensão da vida. Por exemplo, Moisés, ele levou os seus homens durante cerca de 40 dias ao deserto, a fim de avaliarem a sua situação, a fim de se autodescobrirem, de estarem atentos ao seu íntimo. Bem como Jesus, que também esteve durante um período de tempo no deserto, para prosseguir e entender a vontade de Deus. O isolamento, o tempo que nós dedicamos, o nosso tempo para nós mesmos, é muito importante. Paulo de Tarso também fez esse processo de reflexão após o encontro com Jesus. A transformação da sua vida foi de tal forma grandiosa que ele necessitou de refletir. O deserto é viagem de interiorização. Assim a nossa mente vai aprendendo quais são as nossas necessidades, quais são realmente as nossas necessidades e quais são, por outro lado, as distrações que nós muitas vezes estamos tão focados. Então o espírito renova-se com coragem, em silêncio e realizando este exame de si mesmo. É um exercício útil, de facto, mas que envolve persistência da nossa parte e também que envolve a questão da fé. Acreditar em Deus. Acreditar que aquele momento que estamos a viver, que ele tem um início, meio e fim. Então a dor, o sofrimento, não passam situações transitórias. O primeiro momento que podemos fazer é realmente compreendermos o conflito. O segundo é recolhermos. E o terceiro é termos a calma, o equilíbrio, para que possamos encontrar essa tal alegria dentro de nós. Quando nós buscamos conscientemente esta tal renovação, é necessário nós meditarmos, orarmos e, muito importante, vigiarmos. O deserto, ele vai reflorescer. O deserto no qual nós nos encontramos tantas vezes, ele algum dia vai reflorescer. A renovação é, assim, descrita como uma alteração de regras que muitos não concordam e que consideram que é preciso encontrar algumas melhorias. Quando realizamos algumas reformas, renovações, há sempre
alguma inquietude da nossa parte, não estamos confortáveis porque são situações novas, mas depois quando descobrimos que aquela situação nos proporcionou crescimento, compreendemos o propósito de tudo. Então, dando seguimento a esta ideia, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, eu decidi aproveitar a introdução para falar um pouco sobre também a postura e a forma como a doutrina espírita ainda é um pouco vista. Então, neste capítulo, fala-nos do ceticismo, em que diz: o ceticismo no tocante à doutrina espírita, quando não é o resultado de uma oposição sistemática e interessada, tem quase sempre sua fonte no conhecimento incompleto dos factos. O que não impede certas pessoas a decidir a questão como se a conhecessem perfeitamente. Pode-se ter muito espírito, instrução mesmo, e carecer de julgamento. Ora, o primeiro indício de uma falha no julgamento é crer-se infalível. Muitas pessoas também não veem nas manifestações espíritas senão objeto de curiosidade. Esperamos que, pela leitura deste livro, elas encontrarão nesses fenómenos estranhos outra coisa além de um simples passatempo. Este é um convite a nos debruçarmos um pouco mais sobre o Livro dos Espíritos, a obra de Allan Kardec. E há uma questão, ainda nesta obra, que fala sobre o espaço universal. Será que o espaço universal é infinito ou limitado? Nós limitamos o nosso espírito. Às vezes centramos-nos, focamos numa ideia, numa postura que às vezes não é correta, em atitudes que não são boas para nós, comportamentos indesejados, incorretos. Necessitamos de compreender que todos nós passamos pelo ciclo de transformação. Então, se a vida é um ciclo e não é limitada, nós também não somos. Por isso, podemos sempre passar de uma situação menos boa para uma situação confortável, de alegria, de calma, de bem-estar. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supõe no limitado que haveria além. Isso te confunde a razão, bem o sei. E todavia a tua razão diz que não pode ser de outro modo. Ele é como o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequenina esfera que podereis compreendê-lo. É certo que todos temos capacidades, limitamos, mas também sabemos que em comparação ao conhecimento espiritual, que ainda somos muito limitados. E dando continuidade a esta ideia, o que é que muitas vezes constitui impedimento para grande parte de nós de avançarmos em situações que estão ali a predominar ao longo dos anos? Desafetos, discórdias. É o desconhecimento. Porque nós não encontramos soluções. Nós não nos focamos nas soluções, focamos no problema. E assim, no Livro dos Espíritos, diz-nos: o espírito sofre por todo o mal que praticou, por todo o bem que houvesse podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorre de não ter feito o bem. Esta é a realidade, como bem sabemos. E é a realidade que se encontra também na voz da nossa consciência. Quando nós estamos despertos com os nossos olhos espirituais, nós começamos a perceber que há experiências negativas que nós as consideramos como penosas e que na realidade até têm algo de bom, porque nos trazem um enorme aprendizado. A pouco e pouco começamos a produzir a leveza. O nosso raciocínio fica mais claro,
vamos percebendo claramente alguns conceitos e alguma lucidez espiritual. Então possamos elevar os nossos pensamentos para exteriorizarmos ações mais equilibradas, com o bem, para a ética, para o progresso, que nos possamos libertar também dessas algemas do passado e da tão designada ignorância. No capítulo 12 da obra Diretrizes para o Êxito, há uma parte que fala sobre ouvir com o coração. E então, após a leitura desta obra e deste capítulo, compreendi que eu não sabia escutar. O que significa que, para escutarmos, temos de estar em harmonia interior. A verdade é que, à nossa volta, às vezes existem aflições, conflitos, mas se nós permanecemos com a calma, com a tranquilidade, será sempre mais fácil ultrapassarmos esses empecilhos na nossa caminhada. E falando sobre esta questão da escuta, diz-nos que o ser humano que anda com conflitos, com as suas problemáticas, ele não escuta. Porquê? Porque ele está fragilizado ainda no seu próprio sofrimento. Ele ainda não ouve com o coração. O cansaço que a todos acomete, diz-nos Joana de Ângeles, a irritação que se deriva dos problemas cotidianos, o mal-estar decorrente dos problemas existenciais, armam um indivíduo de indiferença pelo seu próximo, tapando-lhe os ouvidos do coração. Os seus são ouvidos bloqueados para o mundo exterior, em razão dos conflitos internos e dos estrídulos sons morais que os estremecem e agoniam. Há, no entanto, uma forma para a mudança de conduta, beneficiando-se e auxiliando aos demais. Procura ouvir em cada ser uma história como se fosse um escritor, um jornalista, alguém interessado na sua vida. Descobrir o novo, o inusitado no seu próximo, com os olhos mais percussientes. Aprende tu a ouvir com o coração tudo quanto outros corações estejam procurando dizer-te. Descobrirás um mundo totalmente novo. E assim, possamos aprender um pouco mais este processo de escuta ativa, que ainda temos dificuldade, o que é normal, porque ainda somos espíritos imperfeitos, ainda estamos a trabalhar em conjunto, e por isso é tão importante nós desligarmos tantas vezes, entre aspas, do mundo, voltarmos a atenção, nem que seja por breves instantes, para aquilo que sentimos, para nós, para a prece, para a atenção, o convívio com os outros. Como é que eu sei se estou bem, se estou mal? Porque os outros me vão dar, muitas vezes, esse feedback, esse auxílio, que é muito relevante. Se nós nos posicionarmos constantemente enquanto aprendizes da vida, a nossa escuta fica mais ativa e conseguimos caminhar a pouco e pouco sozinhos. Eu tive uma experiência há umas semanas em que eu estava muito receosa por ir para uma cidade. Isto parece um pouco absurdo, mas estava muito receosa de ir para uma cidade com muita movimentação, todos conhecemos, que é Lisboa, e que eu tinha que me deslocar nessa cidade por meios de transporte. Então, eu lembrei-me de contactar um amigo meu, que eu já conheço há
há bastantes anos, desde a escola básica, e por incrível que pareça, ele foi-me orientando quando eu fui nesse processo. Eu ia a uma escola lá, e então nesse processo ele foi-me dizendo: olha, tens que apanhar aqui a linha e depois tens que ir no autocarro X quando fores embora. E eu estava calma, estava confortável, o meu problema estava resolvido, pensei para mim. Ok, já estou a colocar aquela que seria talvez a minha responsabilidade aqui no meu amigo, estou confortável, estou na minha zona de conforto, entre aspas. Até que chegámos ao metro, ele olhou para mim e disse: olha, Carolina, agora vais ter que fazer o caminho sozinha. Eu comecei a estar muito ansiosa quando ele me disse aquilo. Eu disse: não, então, mas tu acompanhaste-me até agora, porque é que eu agora tenho que fazer o meu caminho sozinha? Eu gostava que tu me fosses lá levar até à escola e depois de volta até casa. Seria muito mais fácil. E ele disse: não, o caminho és tu que tens que fazer. Então foi uma experiência muito interessante. Ele não é espírita, mas de alguma forma às vezes nós vamos tendo sinais, as pessoas vão nos dando sinais para nós crescermos, evoluirmos e para desenvolvermos também algumas capacidades que estão adormecidas em nós. E essa experiência foi muito enriquecedora. Eu posso dizer que foi das melhores experiências que tive, porque eu saí da minha zona de conforto. Tive medo? Tive. Insegurança? Sim. É um facto. Eu não estava confortável, mas no final, quando cheguei a casa, pensei, eu ultrapassei um receio que eu tinha. Então os desafios são assim. Nós temos desafios e às vezes ficamos muito receosos, o que é que o outro vai achar, queremos agradar constantemente os outros na nossa forma de agir, de pensar, de atuar, mas às vezes temos que nos posicionar no nosso lugar e pensar o que é que nós sentimos, o que é que nós precisamos. É fundamental. Esta foi uma experiência, pronto, que eu estou a dar a título de exemplo para dizer que realmente às vezes nós somos muito conformistas. E ficamos mergulhados no ontem, no antigamente. Cabe a cada um de nós erradicar o mal, avançarmos, respeitarmos, é certo, aquilo que sentimos, os nossos sentimentos, emoções, e compreendermos que eles existem por algum motivo, mas não termos medo de avançar. O meu avô deu uma experiência muito interessante, que ele, e a minha mãe muitas vezes também diz, que ele dizia muitas vezes: vocês têm que ir aprender, descobrir, procurar, porque há sempre opiniões diferentes, há sempre formas de estar diferentes, há sempre perspectivas diferentes. E nós vamos enriquecendo mais. Porque quando nós achamos que temos toda a razão, nós ficamos na nossa bolha. Então somos aquela ostra que tem a pérola, que quer a pérola brilhante, mas não deixamos estar. Somos a lagarta que não se deixa ser borboleta. Há uma palestra também de Alberto, uma palestra que eu enviei há uns tempos, e que falava muito sobre as nossas emoções, sentimentos, e fez-me recuar há uns 5 anos, não sei bem o certo, quando no grupo de jovens nós estudámos o livro Autodescobrimento e vimos o filme Divertidamente, que falava sobre as nossas emoções. E às vezes nós temos medo de perceber as nossas emoções, a raiva, o medo, entre outras, a tristeza. E o facto é que todas elas existem por algum motivo. E a maioria de nós pensa que a raiva é algo negativo, que é algo destruidor. O excesso de raiva é, o excesso de tristeza é. Eu quando andava na escola primária, no primeiro ciclo, eu chegava a casa e a minha avó dizia muitas vezes: olha, não chores, tu já és uma menina crescida. Ou estás a rir demasiado. E às vezes nós, naquele processo, quando somos crianças, não vamos educando as nossas emoções. Então isto é um processo que vai continuando até à fase da adolescência, à fase adulta.
Nós ignoramos aquilo que sentimos. Então, olha, o que é que tu sentes? Olha, eu também me sinto assim. Vamos falar sobre isso? É realmente muito interessante falarmos sobre os nossos sentimentos e emoções. E mesmo estando a estudar a doutrina espírita, as obras de Joana de Ângeles são um convite à essência, à descoberta psicológica do ser. E que todos nós necessitamos. Para terminar, todos nós temos estes recursos valiosos à nossa volta. Recursos estes essenciais ao nosso descobrimento, para o nosso autodescobrimento, para a nossa evolução. E Divaldo Franco diz uma frase com a qual vou terminar a exposição de hoje, que diz: aquele que saudavelmente age para se melhorar, ele não receia os outros, não se receia a si, ele renova-se. Então que possamos renovar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, sem grande pressa, porque realmente estamos todos na mesma caminhada e é um processo lento, muitas vezes, mas sempre construtivo e pertinente. Muito obrigada a todos. Boa noite.